Olá pessoal, tudo bem com vocês? Almir Cordeiro aqui, diretamente do curso CEPEM Caruaru, tá? Espero que estejam todos focados e bem focados aí na luta, né, através da sua aprovação no concurso público, seja qual concurso for, né? A gente tem que estar com disciplina, com foco e na hora certa a sua hora chega, né? Estamos aqui no CEPEM Caruaru, né, no curso de carreiras policiais. Então, o seu foco é na sua aprovação no concurso público de carreira policial, né? Você vai estar de acordo com aquele que você escolher para fazer, tá? Então, nós estamos aqui e vamos começar um tópico muito importante, não só nos editais de carreiras policiais, como também em outros editais de concurso público, né? Que é o tópico de responsabilidade civil, aí, responsabilidade civil do Estado, né? Que está lá no edital, na parte de direito administrativo. Almir Cordeiro aí, tá meu nome, o meu Instagram, caso você queira nos seguir lá. Então é isso. Esse tópico, pessoal, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. São alguns blocos que a gente vai fazer e você vai assim, como você sabe, direito administrativo ele não tem código específico. Para você ter uma ideia, os blocos que a gente vai trabalhar e a parte toda de responsabilidade civil do Estado advém simplesmente de um parágrafo, né, do artigo 37 da Constituição Federal. Apenas um parágrafo, né? Então, assim, o parágrafo 6º do artigo 37 vai trazer a possibilidade da responsabilidade civil do Estado, certo? E deste parágrafo, o assunto é enorme. Então, de apenas algumas palavras a gente chega num assunto que é bem grande. Então, a gente vai estar trabalhando alguns tópicos específicos, alguns casos especiais sobre a responsabilidade civil do Estado. Tá? E no final, como de praxe, né, como vocês já puderam observar em outras aulas nossas, eu vou trazer várias questões para a gente estar vendo como é que cai em concurso público. Questões bem recentes, 2018, questões de 2020, tá? Bem recente mesmo, de como caiu nas provas de concurso público a responsabilidade civil do Estado, tá? Então a gente vai começar logo, para não perder tempo, vamos correr para a gente não estar perdendo tempo, né, sobre esse tema, tá? Então a gente vai aí responsabilidade civil do Estado. O que é e qual o conceito? Quando a gente fala em responsabilidade, a gente sabe que é quando alguém ou alguma pessoa ou um órgão ou seja o que for se responsabiliza em fazer algo por alguém de acordo com uma conduta, né, seja com ação, com omissão, e é exatamente o que está no conceito aí, né? Está intimamente ligado ao dever de arcar pelos seus atos, tá entendendo? Você vai arcar pelos seus atos praticados, conduta de ação ou de omissão, ou seja, arcar com as consequências pelos seus atos, pela sua prática. Então, isso é quando a gente fala da responsabilidade. E agora, trazendo à tona a responsabilidade civil do Estado. O Estado ele vai arcar pelos atos que os seus servidores pratiquem na qualidade de servidor. É exatamente o que diz o parágrafo 6º do artigo 37. A conduta porque o Estado ele não age por si só, ele age através do seu servidor, é evidente, né? O Estado não vai agir, ele vai agir através do servidor. E na qualidade de servidor, certo? Seja uma conduta de ação, que a gente vai ver que é chamada de conduta comissiva, ou omissiva.
através de uma conduta de omissão. Então, o Estado ele vai ter que arcar com todas as consequências dos atos e da prática desses atos dos seus servidores públicos, certo? Então, isso é a responsabilidade civil do Estado. É interessante a gente observar que na responsabilidade civil do Estado, a gente vai ter 3 possibilidades de responsabilidades, tá? A gente vai ter 3 possibilidades de uma conduta poder gerar 3 responsabilidades. A responsabilidade civil, a administrativa e a penal. Então vamos começar a escrever aqui para você ir anotando aí e fazer a observação. Você pega seu material, né? Esse material está disponível para você. Você vai pegar esse material e vai fazer observações ao lado, né? Caso você queira. Responsabilidade civil, tá? Do Estado. Esse é o tema, né, que nós vamos trabalhar durante alguns blocos a partir de agora. Então, na responsabilidade civil do Estado, a gente vai ter, pessoal, a tríplice responsabilidade. A tríplice responsabilidade, tá? Então, o servidor público, o servidor ele pode ser responsável civilmente, aí aqui a responsabilidade é civil, tá? A responsabilidade administrativa, aí no seu material, e a responsabilidade penal, tá? A gente até trabalhou isso um pouco já quando a gente estudou a Lei 8.112, né? A tríplice responsabilidade, certo? Tenha em mente que, você já sabe disso, mas eu vou só lhe relembrar. A responsabilidade civil está na ideia de reparação financeira, certo? Reparação financeira, certo? Então, é reparatória ou indenizatória, né? É o que a gente fala que é reparatória, tá? Ou até mesmo que indenizatória. Indenizatória é a parte que o Estado vai lá e tira o dinheiro do bolso mesmo e arca com as consequências que a gente teve, né? Que o terceiro teve, né? Pela prática dos atos do servidor, certo? Então, é a responsabilidade que o Estado vai lá e paga pelo prejuízo. Ele arca através de uma reparação, de uma indenização, né, em favor do terceiro. E a administrativa é aquela responsabilidade, tá, que é a responsabilidade funcional. Tá? A gente fala aqui da responsabilidade funcional. É quando o servidor ele vai estar sendo processado através de PAD, né? Seja o que for, ou através de um sindicância, né? Como a gente já viu também, que ele vai de acordo com as suas funções. Então, é uma responsabilidade funcional. E a penal, né, é realmente aquela criminal, né? Se o ato que ele praticou foi um crime, né? Que aí vem a questão da privação de liberdade, né? Que possa vir a ter, né? A ideia de restrição de direitos, né? Toda a parte de responsabilidade penal de acordo com seus atos, tá? Então, essa é a que a gente chama da tríplice responsabilidade. Pode-se ser responsável civilmente, administrativamente e na esfera penal.
Lembrando que elas são... Deixa eu ver como é que está o slide aqui. Vou falar de cada uma. Não, então antes. Lembrando que essas responsabilidades, certo? Elas são independentes, né? Elas são independentes, certo? Deixa eu botar aqui. A tríplice, vou botar do lado de cá, tá? Tem a ideia de independência, tá? Tem a ideia de independência, né, das instâncias, né, dessas instâncias, tá? Elas são independentes. Então você pode ser responsabilizado civilmente somente só, ou como você pode ir administrativamente e penalmente, porque elas são também cumuláveis, certo? Elas são cumuláveis, tá? Então elas podem se acumular. Então você pode responder civilmente e administrativamente e penalmente, ou então é aquele ou, né? Ou administrativamente ou penalmente, certo? Então ou você responde tudo, ou responde só civil e administrativamente, não. Então elas são independentes e podem se acumular, certo? Então essa é a ideia. Sim, lembrando que essa independência, ela é uma independência relativa, porque aquela velha ideia, toda regra tem exceção, né? Porque tem alguns casos que a gente vai ter a exceção em relação a quando um resultado em uma esfera pode ser aplicado para outra. É por isso que essa independência é relativa, né? É aquela ideia que um resultado em uma esfera pode atingir a outra, certo? Então, a gente tem essa relatividade na independência. Vou botar aqui embaixo só os casos, tá? De que a gente tem essa relatividade, certo? Tem um caso que, se houver absolvição criminal, vou botar só abreviado aqui, pessoal, mas você anota aí melhor. Anota aí, absolvição criminal. Absolvição criminal, tá? Em dois casos, certo? Por negativa de autoria, né, e inexistência do fato. Negativa de autoria e inexistência do fato. Anota aí, tá? Você bota a observação da independência das instâncias serem relativas, certo? E essa relatividade, né, é quando o resultado em uma instância atinge a outra instância, que seria essa ideia, né, da relatividade aqui, que é, um exemplo delas, na esfera penal, se houver absolvição criminal por negativa de autoria e inexistência do fato, negou-se a autoria. Diz, não, o fato não foi praticado pelo servidor tal. Negou a autoria do servidor. Então, vai atingir na esfera administrativa, certo? E inexistência do fato. Se o fato não ocorreu, também atinge. Então, é a ideia, pessoal, da independência das instâncias ser relativa e nessa ideia de o resultado em uma atingir a outra, certo? Então, isso você tem que ter em mente que isso pode acontecer, tá? Absolvição criminal por negativa de autoria e inexistência do fato, certo? Então, mas no geral são independentes e cumuláveis, certo? Vamos continuar aqui. Responsabilidade civil. Quando falamos em dinheiro, reparação financeira realmente.
através de uma indenização. A gente já falou isso, né? Indenização essa, seja por dano moral, psicológico, material, o dano efetivamente material, né, que a pessoa teve, o prejuízo que a pessoa teve, ou o dano estético, pode ser também. E a responsabilidade administrativa está associado à sua função, ao seu cargo, né? Fala-se de quê? Das penalidades administrativas. Lembra, né? Se você já estudou a parte da lei 8.112, a gente viu lá o quê? As possibilidades de penalidades que o servidor pode ter, penalidade administrativa. Aí a gente vai ver advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, destituição da função. Então essas são as possibilidades de uma responsabilidade administrativa, tá? E a responsabilidade penal são os aspectos criminais, né? A privação da liberdade, que pode vir a ter restrição de direito, prisão, reclusão, tudo, né? O que a gente já viu, né? As três responsabilidades são cumulativas, elas podem estar juntas no mesmo fato ou ato e independentes, o que a gente falou. Ou seja, temos a independência de instâncias, podendo ser condenado em uma, em duas ou até mesmo nas três instâncias. Uma observação é a questão do... Quem já ouviu falar, você que está estudando aí sabe muito bem o que é isso, né? A questão do bis in idem. Que é isso, né? É quando você não pode ser o quê? Condenado, certo? Pelo mesmo fato duas vezes na mesma instância, não é isso? Então você não pode ter duas penas, certo? Na mesma, duas condenações na mesma instância, certo? Então isso é o bis in idem. Então a diferença de você ser responsabilizado, né? De você ser responsabilizado por um ato em três instâncias diferentes é bem diferente do bis in idem. Por quê? Porque o bis in idem é proibido no direito brasileiro. Então, é exatamente quando o agente não pode ser processado ou tem uma consequência pelo ato mais de uma vez, certo? Porém, essa proibição é na mesma o que? Esfera. E o que a gente está falando aqui são esferas diferentes. Então, não há que se falar em sei lá, uma defesa, né? Você está lá respondendo civil e administrativamente, tá sofrendo uma penalidade administrativa ou uma criminal, e chega lá e uma das duas defende-se como se fosse bis in idem. Então não pode, a gente fala em responsabilidades em esferas diferentes. Se for na mesma esfera, realmente é proibido. Você não pode ser processado criminalmente pelo mesmo fato duas vezes, não pode ter uma pena duas vezes, muito menos administrativamente. Você não pode receber uma suspensão de 90 dias e ser demitido pelo mesmo fato, tá? Então isso é o que a gente tem que saber, essa diferença, e ver que isso não existe no direito brasileiro, certo? Aí vem a atenção que eu acabei de falar em relação à exceção desta independência, que seria a absolvição criminal por negativa de autoria ou inexistência do fato. Então, o que é exatamente o que a gente viu no artigo 126 da Lei 8.112, certo? O que foi que a gente viu lá? Que exatamente o que eu acabei de falar. O artigo 126 diz assim, ó, vamos ler aí. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada, tá entendendo? Será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Então, um resultado na esfera criminal fez o quê? Atingiu, certo? A esfera administrativa.
Então, essa é a repercussão que há e é a exceção da independência entre essas esferas, quando uma repercute na outra, certo? A responsabilidade civil, pessoal, a responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade extracontratual, certo? Porque você sabe que vou pegar aqui, você sabe que a gente vai ter, você sabe que a gente vai ter é, uma responsabilidade, aí vai da natureza da responsabilidade civil, tá? A natureza, pode aí. Qual é a natureza da responsabilidade civil? Qual é? A gente vai ter uma responsabilidade, uma natureza contratual que existe, né? Contratual. Porém, essa contratual não é da nossa responsabilidade civil que a gente está conversando, né? Você vai ver que a contratual seria o quê? Quando existe um contrato entre as partes. A gente vai ver isso aonde? Na Lei 8.866, a lei, né, que nós amamos, né? Então, assim, a gente vai ter na Lei 866 uma relação contratual, então existe uma responsabilidade contratual. Só que a natureza da responsabilidade civil, ela é extracontratual. Extracontratual. Extracontratual, certo? Então, ela é uma relação que não há contrato entre as partes. Ela é totalmente ligada em relação ao quê? À prestação do serviço público. Ela é ligada à prestação do serviço público, certo? Prestação do serviço público, certo? Então ela está ligada totalmente à prestação do serviço público, certo? Então, nós falamos de uma responsabilidade extracontratual, que é a responsabilidade totalmente ligada a uma prestação do serviço público, certo? E como eu disse, a previsão legal desta responsabilidade, né, da responsabilidade civil, certo? A previsão legal está lá na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, certo? Parágrafo 6º, que a gente vai destrinchar ele todinho, esse parágrafo aí, né, para levar a gente ao entendimento das questões de responsabilidade civil. Então, o que é que diz o artigo 37, parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público, certo? E as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa, certo? Nos casos de dolo e culpa, tá? E lembrando, pessoal, que esta previsão legal, ela vem desde a Constituição de 1946. Não esta previsão, mas essa responsabilização civil, certo? Responsabilidade civil dos servidores públicos e, no caso, do Estado, entendeu? Vem desde a Constituição de 1946. Então, esse é o parágrafo que a gente vai destrinchar a partir de agora, para entender melhor a responsabilidade civil do Estado, certo?
Começando, pessoal, a gente vai trazer ao nosso entendimento o seguinte: na ação de responsabilidade civil, que seria a ação de indenização, então, para a gente, o que importa agora é responsabilidade civil, tá? A gente bota de lado administrativa, a gente bota de lado penal, então a gente vai, a partir de agora, eu trouxe só essa diferenciação para a gente estar levando ao nosso entendimento todo a tríplice, né? A tríplice responsabilidade, mas agora a gente vai se focar realmente na responsabilidade civil, que é, como você está vendo aí, o direito de reparação para a vítima. O direito de reparação para a vítima, tá? Então, numa ação de responsabilidade civil, ação de indenização, temos a possibilidade de observar dois tipos de responsabilidades, a depender do caso em concreto e a depender da conduta do Estado, claro, através do seu servidor, né? Se foi uma forma, como eu falei, comissiva, uma conduta comissiva, que é uma conduta através da ação, certo? Ou de uma forma omissiva, que é uma conduta através da omissão, certo? Então, quando o Estado vai agir, quando o servidor age, aí o servidor age na função, na qualidade de servidor, ele age, quem está agindo ali é o Estado. Então, quando o Estado vai agir, ele está tendo uma ação. Então, é uma forma comissiva de agir do Estado, né? Então, o cara está lá, o policial, né, ele está lá, ele vai, pega a sua arma e desfere um disparo contra uma pessoa. Então, ali o Estado está agindo, tá? Então, ele está tendo a ação através daquele policial, certo? A gente vai ver alguns casos em particulares, né, como é que vai se portar nessa situação. E na omissão, né, tá lá um buraco grande lá na rua, na avenida, você vai passando, as pessoas vão passando, vão furando pneu, as pessoas vão passando, vão furando pneu. O Estado ele deveria agir para consertar aquele buraco, só que ele não faz. Então, ali a gente tem uma omissão do Estado. Aí a pessoa, o terceiro vai lá e vai tentar provar que o Estado deveria agir e não agiu através de uma omissão. O Estado foi omisso, certo? E na ação ele age, o Estado age através da sua própria ação. E exemplos tem vários, né? Então a gente vai ver durante aí os blocos, a gente vai ver alguns exemplos, certo? Que a gente vai estar trabalhando. Então, quando se fala na responsabilidade civil do Estado, através de uma ação, certo? Ou através de uma omissão, a gente vai falar em dois tipos de responsabilidade, certo? Dois tipos de responsabilidade que vai se diferenciar pela ação ou pela omissão, tá? Primeiro, a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é a responsabilidade, pessoal, que não depende de comprovação de dolo ou de culpa. Não depende de comprovar se houve intenção do agente ou se houve somente uma imprudência, imperícia ou negligência, certo? E, em regra, a gente vai ver que é uma responsabilidade comissiva através da ação, né? Decorrente da prática de uma conduta. O agente foi lá e teve a ação, né? Ele teve uma conduta do agente. Então, a gente está falando, em regra, de uma responsabilidade comissiva que vai através da ação, certo? Chamada de responsabilidade objetiva, tá? Já a subjetiva depende
da comprovação de dolo ou culpa. Então, depende de se comprovar se houve intenção do agente ou não, se houve somente culpa, caso de negligência, imperícia e imprudência. E, em regra, essa responsabilidade é omissiva, o agente deixa de impedir o dano. Tá lá uma confusão entre duas pessoas, tal, brigando, tal. Um agente policial tá lá podendo agir, ele não agiu. Então aí vai ter que se comprovar que o agente foi omisso. Aí é uma responsabilidade omissiva, que em regra é uma responsabilidade chamada de subjetiva. Tem que comprovar o dolo ou a culpa. Tá? Então a gente vai destrinchar melhor e trazer para o quadro essa parte da responsabilidade objetiva e subjetiva no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.